Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26, diz assim: chegaram à terra de Gerazenos, de fronte da Galileia. Logo que desembarcou, um homem da cidade saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios. Havia muito tempo, não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em alta voz, em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormente. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele e prendia-no com algemas e corrente, mas ele quebrava as correntes e era impelido pelos demônios para os lugares desertos. Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele, e rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Versículo 34. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido, e foi ao encontro de Jesus. E acharam um homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. Os que viram aquilo lhe contaram como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estava com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou. Mas o homem de quem havia saído os demônios pedia-lhe que lhe permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi anunciando por toda a cidade, tudo quanto Jesus lhe havia feito. Amém, queridos? Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus, eu peço agora a Ti, Senhor, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra a cada coração que aqui está. Senhor, obrigado, ó Deus, por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos de Te engrandecer nos cânticos de adoração ao Teu santo nome. Senhor, eu peço ao Senhor amado, manifestação do Teu poder nesta noite, sobre cada um dos Teus filhos, no nome santo de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Amém, queridos? Irmãos, essa passagem é chamada de o endemoniado gadareno, ou endemoniado de Gadara, né? Gadara era uma cidade que pertencia a uma região que ficava do outro lado do mar da Galileia, e era uma região que tinha 10 cidades que foram fundadas pelo Império Grego, chamado Decápolis, e uma dessas 10 cidades era Gadara. E lá havia um homem, como diz a Bíblia, que horrivelmente endemoniado, vivia nos sepulcros, nu, e se alimentava de restos mortais. Então imagina a cena de como era a situação deste homem. Em certa ocasião, Jesus, no versículo 22 do mesmo capítulo, ele chama os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia e ir para aquele lugar. E nós sabemos que eles enfrentam uma grande tempestade, e Jesus, quando chega lá, liberta esse homem. Jesus vai até lá para libertar este homem. Então assim, eu queria hoje pensar com você, queridos,
que às vezes a gente pensa que Jesus se esqueceu da gente, que nós estamos abandonados, que o nosso milagre não acontece, que não está acontecendo mais nada na nossa vida, você é tomado por uma frieza espiritual. Deixa eu dizer para você, Jesus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, Ele sabe o que você tem enfrentado, mas Ele está dizendo, espera um pouco, eu estou chegando. Está chegando o momento que Jesus vai entrar com providência na sua vida. E aqui nós sabemos que esse homem, querido, ele habitava nele uma legião de demônios. E quando Jesus, ele coloca o pé na praia, diz a palavra de Deus que esse homem foi de encontro a Jesus. E nós sabemos que uma pessoa que está sob domínio de um demônio ou de demônios, ele não tem vontade própria, mas ele é impelido pela vontade dos demônios que opera ali naquela pessoa. E aí vem ao meu coração que quando Jesus colocou o pé, naquela terra, naquela cidade, uma onda de poder varreu aquele lugar. Querido, onde Jesus chega, o poder de Jesus, uma onda de poder varre aquele lugar. E aqueles demônios, não foi aquele homem, foi aqueles demônios que discerniram que algo extraordinário tinha acontecido ali. Porque ninguém sabia ali quem era Jesus. Até mesmo os próprios discípulos do Senhor Jesus, quando Jesus manda acalmar a tempestade, eles olham um para o outro e diz: quem é este? Que manda, que dá ordem ao vento, que dá ordem ao mar, e este lhe submetem. Então até mesmo aqueles que comiam com Jesus, que andavam com Jesus, que viam os milagres de Jesus, estavam perguntando: quem é este? Então nem mesmo eles sabiam quem era Jesus. É interessante que às vezes em alguns momentos da nossa vida, a gente se torna especialistas em problemas. A gente sabe tudo sobre o problema, né? É como os discípulos no meio do mar, eles sabiam tudo sobre embarcação, sabia tudo sobre navegação, sabia tudo sobre mar, sabia tudo sobre tempestade, mas não sabia nada sobre Jesus. Esse é o grande problema das nossas vidas, porque às vezes, querido, como na passagem do endemoniado de Gadara, os demônios conhecem mais Jesus do que nós. Os demônios conheciam mais Jesus do que os próprios discípulos. Como está o seu nível de conhecimento sobre quem Jesus é? Sobre qual é a autoridade que está sobre Jesus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18, ele diz: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Se toda autoridade foi dada a Jesus, o que sobrou para Satanás? Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. E é interessante que quando esses demônios vêm, eles vêm e se prostram diante de Jesus, apavorados, atormentados, aterrorizados. E aí eles clamam e dizem: não nos lance no abismo. Jesus, ele diz que ele tem a chave. Em Apocalipse, Jesus ele vai dizer que ele tem a chave do inferno. E eles dizem: não nos lance no abismo. Ali há uma manada de porcos, permita que a gente possua aquela manada de porcos. E Jesus, permitindo, aqueles porcos se precipitaram no mar, e aquele homem foi totalmente liberto. Vieram as pessoas de todos os lados para ver o que estava acontecendo, e chegaram lá e encontraram aquele homem que algemas e correntes não o prendia, mas agora ele estava vestido com vestes limpas, sentado aos pés do Senhor Jesus, e um discípulo de Jesus agora. Amém, queridos? E o povo olhou e falou assim: Jesus, nós não queremos você aqui, nós não queremos que você permaneça aqui no nosso meio. Jesus volta, entra no barco, e aquele homem diz: mestre, deixa eu ir contigo. E Jesus diz: vai agora e conta, volta para a tua casa, fala para a tua família as grandes coisas que Deus te fez. É maravilhoso porque, querido, eu não sei quanto tempo Jesus ficou naquele lugar. Eu não sei se tudo isso levou um dia, levou 4 horas, 5 horas, 6 horas. Mas eu sei de uma coisa: quando Jesus passa na vida de alguém, ele é transformado de um endemoniado a um pregador. Quando Jesus passa na vida de alguém, quando Jesus entra na vida de alguém, a vida dessa pessoa é transformada. E esse homem agora, de uma pessoa que era escravo de demônios, agora um pregador poderoso do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus diz: eu não preciso de mais um discípulo, eu preciso de mais um pregador. Eu preciso de alguém que anuncie nesta cidade
as grandes coisas que Deus te fez. Mas eu gostaria de ver aqui com você, rapidamente, algumas coisas que chamam a minha atenção, e eu acredito que Deus também vai falar ao seu coração. A primeira coisa, queridos, é o poder de ver o que ninguém consegue enxergar. Ninguém se importava com aquele homem, ninguém ligava para aquela pessoa. Aquela pessoa era simplesmente uma pessoa que era considerada uma pessoa totalmente louca. Como, me ajuda aí com a palavra, quando tem uma pessoa que... lunático. Era considerado um lunático, uma pessoa que vivia despido, abandonado pela sua família, abandonado pela sociedade, abandonado por todo mundo. Sabe, querido, às vezes assim, às vezes a gente não vê as pessoas. Às vezes nós não pedimos para Deus nos dar o seu olhar, a sua visão, para conseguir enxergar o que Jesus está vendo. Paulo vai escrever lá em 2 Coríntios, coloca para mim fazendo um favor, capítulo 5, versículo 16 e 17, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17, Paulo diz assim: por isso daqui em diante, não vamos mais usar, 5,16, isso mesmo, usar regras humanas, quando julgarmos alguém, e se antes de nos termos tornado cristão, julgamos cristão de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais. Coloca para mim fazendo favor, aqui está na NTLH, coloca na NVI, que eu acho que é mais claro. NVI, clique, isso. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. É mais ou menos assim, de agora em diante, nós não vamos enxergar ninguém mais do ponto de vista humano, porque existe uma forma divina de se enxergar. Existe uma forma que Deus vê as pessoas, que Deus enxerga as pessoas. Nós não vamos mais ver, Jesus ele não via como as pessoas olhavam, ele não enxergava as pessoas como todo mundo enxerga. Jesus olhou para aquele homem, mesmo sem estar naquela cidade, mesmo sem estar naquele lugar, Jesus enxergou aquele homem. Deixa eu dizer para você, querido, Jesus me enxergou, Jesus me viu. Amém, querido? Nós não chegamos até o Evangelho porque nós somos bons, por capacidade nossa. Jesus te viu, Ele te enxergou, Ele entrou na sua vida, Ele mudou a sua história. Sabe por quê? Porque Ele te ama, e você não é melhor do que uma pessoa que é dependente química. Você não é melhor do que a pessoa que está pedindo esmola no semáforo. Você não é melhor, nós precisamos crer. Eu disse isso há pouco tempo atrás e quero voltar a dizer aqui, irmãos. Quando nós começamos a duvidar da conversão de alguém, nós não estamos duvidando da conversão daquela pessoa, nós estamos duvidando do poder, do poderoso Evangelho que transformou as nossas vidas. O Evangelho de Cristo é poderoso, é poder de Deus para a transformação dos homens. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16, isso. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Primeiro dos judeus, depois outros grupos. Mas Paulo está dizendo, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, que transforma pessoas, que transforma histórias, que transforma famílias. Querido, nós carregamos, nós somos vasos de barro, como Paulo escreve em 2 Coríntios, nós somos vasos de barro carregando um tesouro precioso, que é o Evangelho poderoso de Cristo Jesus. Por isso nós não podemos nos cansar de pregar o Evangelho, por isso nós não podemos nos cansar de levar a palavra de Deus, porque até o próprio Senhor Jesus foi. E Ele foi aonde? Ele foi alcançar o homem mais rico daquela cidade? Ele foi alcançar a pessoa mais importante daquela cidade? Não, ele foi alcançar uma pessoa que era um mendigo, uma pessoa esquecida, uma pessoa abandonada, uma pessoa jogada, uma pessoa que ninguém dava nada. E aí, querido, quando a gente olha para essa situação, e se a gente for estudar sobre libertação, o que aconteceu na vida desse homem para que uma legião de demônios viesse habitar na vida dele? Quais foram as portas que ele abriu? Quais foram as portas, as legalidades que ele abriu em sua vida?
quais eram os pecados que ele havia praticado para que Satanás o escravizasse de forma tão terrível. Mas o que eu aprendo com isso? Não importa o que você fez, não importa o que você viveu, não importa o que você passou, não importa qual é a sua história, Jesus tem uma vida nova para dar para você, porque Ele te ama, Jesus se importa com você, Ele te vê e Ele sofre por você. Amém, queridos? Não era tempo de pregar fora de Israel. A Bíblia vai falar lá no capítulo 15 do Evangelho de Mateus sobre a mulher cananeia. E Jesus diz: não é tempo de pregar para vocês, primeiro eu tenho que pregar para os filhinhos, depois para os cachorrinhos. E ela diz: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas por que Jesus vai até lá? Porque Jesus vê o sofrimento daquele homem, e Jesus queria fazer uma obra de transformação na vida daquele homem, porque aquele homem para Jesus era importante. Eu disse, domingo à tarde eu fui num velório, fui fazer um culto fúnebre, e às 3 horas da tarde, e eu disse lá naquele culto fúnebre: ninguém vai poder partir desse mundo e chegar lá no céu e dizer: ah, lá na terra ninguém me amou. Pode ser que esse endemoniado de Gadara, ninguém se importava com ele naquela cidade, até mesmo o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, a família dele havia abandonado ele, mas Jesus não abandonou. Ninguém vai poder chegar lá no céu e dizer: ninguém me ama, ninguém se importou comigo, ninguém ligou para mim, ninguém me amou. Ei, Jesus te amou até a morte de cruz, para dar para você uma nova vida, uma vida transformada, porque o Deus que nós servimos é o Deus que reescreve histórias, o Deus que perdoa pecados, o Deus que dá uma nova chance, uma nova oportunidade, quantas vezes for preciso. Quando a gente olha para a vida de Moisés, Deus não desistiu de Moisés porque Moisés matou um homem, era um assassino, mas mesmo assim Deus continuou acreditando em Moisés. Deus não desistiu de Paulo porque Paulo permitiu a morte de um discípulo chamado Estevão, mesmo assim o Senhor continuou amando e investindo na vida de Paulo. O nosso Deus é um Deus de oportunidades, um Deus que nos ama, um Deus que faz de tudo para nos dar uma oportunidade de vivermos uma nova vida e reescrevermos a nossa história. Amém, queridos? Quando eu me converti, no terceiro culto que eu fui na igreja lá em São Carlos, eu já contei isso várias vezes aqui, o pastor pegou uma folha de sulfite toda suja, amarrotada, e ele disse: pode ser que a sua vida é assim, você chegou aqui hoje assim, mas o que Jesus quer fazer nessa noite... Ele pegou uma folha branquinha, lisinha, sem nenhum amassado, e disse: Jesus quer tornar a sua vida assim. Ele quer dar para você uma vida nova, uma vida sem culpa, uma vida sem ressentimento, uma vida sem mágoa, uma vida sem tristeza, uma vida onde Satanás não tem mais poder para te escravizar. Hoje à tarde eu estava conversando com o Evandro, e aí nós estávamos falando de um livro que eu comecei a ler essa semana, e por coincidência ele também começou a ler essa semana. E aí eu falei para ele, estava lendo, o autor começa falando, ele começa escrevendo a introdução falando sobre cachorro. E eu pensei, na hora que ele começou a falar sobre cachorro, eu falei: onde vai dar isso aqui, né? E aí ele começa a dizer assim: às vezes a gente vê algumas pessoas que cuidam muito bem dos seus bichinhos de estimação, trata bichinho de estimação como filho, tem até a caminha quentinha, tem até roupinha quando está frio, tem comida, cuida muito. Mas tem pessoas que nós sabemos que não cuidam dos bichinhos. Os bichinhos vivem em maus tratos, debaixo de espancamento, quando chove está na chuva, no abandono, não coloca o alimento para o bichinho lá, e o bichinho sofre, não é verdade? A gente vê isso. Por exemplo, uma vez morar no sítio, nós chegamos numa fazenda, mudamos numa fazenda, o antigo morador que morava lá tinha mudado já fazia uns 15 dias. E tinha deixado um cachorro lá, irmãos. Ele comia até laranja, irmãos. De tanta fome que o bichinho tinha, comia laranja. Abandonado. E aí o autor vai dizer assim, lá no livro, fala assim: mas quando você pega um cachorro, você encontra um cachorro em maus tratos, você leva ele para a tua casa, você dá um banho nele, você limpa as feridas dele, você cura ele, você dá alimento para ele, ele se torna o amigo mais fiel da terra que você vai ter. É ou não é verdade? E aí a gente aprende uma lição, que em algumas coisas o cachorro é melhor do que a gente. Porque um filho que cresce debaixo de maus tratos do pai, depois tem um problema sério de relacionamento com a paternidade com Deus.
Sabe por quê? Porque nós não conseguimos esquecer e deixar no passado algumas coisas que tem que ficar para trás. O cachorro não leva para a nova casa os traumas do passado, o cachorro não leva, e às vezes nós estamos vendo muitas pessoas sendo amadas por Jesus, muitas pessoas sendo cuidadas por Jesus, Jesus tirando as escamas, Jesus tirando os demônios, Jesus curando, libertando, transformando, e essa pessoa ainda cheia de coisa do passado. Se nós não deixarmos o passado no passado, o passado vai destruir nosso futuro. Deus não tem compromisso com o nosso passado, Deus tem compromisso com o nosso futuro. Jesus veio e falou para aquele homem: olha, você não vai mais se ver e nem se enxergar por aquilo que você era, e de hoje em diante nem eles vão te ver por aquilo que você era, porque eu vou dar para você um futuro, eu vou dar para você uma nova vida, eu vou dar para você uma história, eu vou dar para você hoje a oportunidade de ter uma palavra, um testemunho para contar. Entende, queridos? Nós não sabemos se é um dia, eu não sei quanto tempo aqui, mas só sei que um encontro verdadeiro com Jesus muda o rumo da nossa história. O encontro verdadeiro com Jesus muda totalmente a nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Essa é a primeira coisa que a gente vê, que nós precisamos aprender a olhar e enxergar como Jesus. Amém, queridos? Precisamos, amar as pessoas, se importar com as pessoas. Eu tenho orado muito, muito mesmo. Às vezes eu paro e vou fazer algumas leituras da Bíblia, não para preparar sermão, mas para mim, para moldar o meu eu. Essa semana eu li toda a história de José, acho que foi sábado eu peguei e li toda a história de José, e fiquei ali meditando naquela palavra, pedindo para Deus, faz de mim como José, faz, porque José tem uma história de superação, irmãos, maravilhosa, não é verdade? Porque quando nós não superamos os nossos traumas, é mais ou menos assim, nós estamos numa caminhada com Deus. Vem aqui, Jean, vem aqui do meu lado. Pensa que nós estamos numa caminhada, o Jean é o Espírito Santo. É ruim quando a gente chama alguém para falar, ele é o demônio, né? Mas ele é o Espírito Santo. Às vezes nós estamos na nossa caminhada mais ou menos assim. Nós estamos caminhando e o Espírito Santo de Deus está junto com a gente. Acontece alguma coisa que o Espírito Santo de Deus para, e a gente continua sozinho. E a gente pode olhar para muitas histórias na Bíblia, obrigado. Muitas histórias, por exemplo, a gente vai olhar para a vida de Saul. O momento da vida de Saul, Saul perdeu a presença, e ele continuou caminhando sozinho. Outro momento, a gente vai olhar para Sansão, que também perdeu a presença e continuou andando sozinho. Entende, queridos? Aqui Jesus, ele chega nesse lugar, ele liberta esse homem, mas aonde havia um povo que não se importava com pessoas, era um povo capitalista. Sabe que a igreja corre sério risco, nós não temos que ser nem comunista, socialista, e precisamos tomar muito cuidado com o capitalismo. Porque no capitalismo, irmãos, pode ser que a gente passe a se preocupar tanto com os nossos bens, com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com as nossas coisas, que as pessoas não são mais nada. Porque obrigado, filho, quando Jesus ordena, permite que os demônios entrem nos porcos, diz a palavra de Deus que o povo chegou e viu o tamanho do prejuízo, porque era uma manada de porcos. Deixa eu dizer para você, querido, quem não consegue renunciar às coisas deste mundo, vai acabar renunciando Jesus. Porque eles estavam dizendo, nós preferimos os porcos do que Jesus. Porque se Jesus continuar aqui, o que vai acontecer com nossos bens? Quantos estão conseguindo entender? Porque o principal motivo deles pedirem para Jesus sair de lá, foi o prejuízo que Jesus deu para aqueles fazendeiros. Porque eles começaram a entender que não dá para ter uma vida com Jesus, sem renunciar a algumas coisas.
Não dá para ter uma vida com Jesus sem dizer não, porque Jesus diz: aquele que quiser seguir após mim, vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Porque aquele que não perder a sua vida, não vai ganhar a sua vida no céu. Daqui ninguém pode levar nada, irmãos. Eu não sei o que a gente vai ter que renunciar, mas existe coisa que a gente vai ter que renunciar. A gente vai ter que matar a nossa carne, porque a nossa carne não melhora, a nossa carne é a mesma. Você se converteu, faz 24 anos que eu me converti, a minha carne é tão pecaminosa como no dia que eu me converti. Nega-te a ti mesmo, negue as tuas vontades, porque como o jovem rico, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, o jovem rico chega em Jesus e fala: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele sobre a lei, e ele diz: eu observo essas coisas desde criança. O Gu ministrou algo aqui esse tempo atrás, me chamou a atenção uma parte da pregação dele. E aí Jesus diz: vai lá, vende tudo que você tem e dê aos pobres, e segue-me. E aquele homem se entristeceu, abaixou a cabeça e foi embora. Mas o pastor Walker, ele falou algo que mexeu comigo. Jesus falou assim: muito bem, você conhece a lei? Pratica. Vende o que você tem, dê aos pobres e segue-me. Porque às vezes nós somos conhecedor do Evangelho, somos conhecedor da palavra, mas não praticamos. E sem perceber, quando nós não conseguimos renunciar às coisas deste mundo, nós colocamos Jesus para fora da nossa vida. Nós acabamos renunciando Jesus. Quantos estão conseguindo entender, irmãos? Porque aquele era um povo que se preocupava mais com coisas do que com pessoas. Se preocupava mais com seus bens do que com pessoas. Irmãos, nós não podemos trocar coisas por pessoas. Não podemos. Nós precisamos aprender com Abraão contra a guerra contra os reis maus, quando levaram Ló. Abraão se une a alguns reis e vai guerrear. E quando eles voltam vitoriosos, um dos reis fala assim: pega todo o ouro, pega toda a prata, pega todas as riquezas, deixa as pessoas para mim. E Abraão disse: não, nenhum da minha casa, nenhum que foi saqueado vai permanecer como escravo agora. O que a gente aprende? Abraão não valorizava coisas, não valorizava dinheiro, não valorizava riqueza. Abraão valorizava pessoas. Pessoas. Porque para que a gente possa ter uma vida com Jesus, a gente vai ter que começar a tirar algumas coisas. Quantos aqui amam Jesus? Ah, foi fraco. Quantos aqui amam Jesus? É fácil amar Jesus. O que as pessoas estão tendo dificuldade é amar o que Jesus ama. Deixa eu explicar para você entender. Quando eu era adolescente, eu tive uma fase na minha vida que eu gostava daquele tut, 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 tut. E o meu pai só modão de viola. E quando o meu pai estava em casa, eu não podia ligar o som no tut, tut. Eu abominava aquilo, irmãos. Eu amava meu pai, mas odiava o que o meu pai amava. Quantos está conseguindo entender mais ou menos? Tem muita gente que ama Jesus, mas não gosta do que Jesus gosta. Entende, queridos? Precisa gostar de Jesus e gostar do que Jesus gosta. Porque, querido, é impossível não gostar de Jesus. Como não gostar de Jesus? Uma pessoa tão doce, uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa tão do bem, né? Nem tem essa palavra, mas deixa eu falar aqui. É impossível não amar Jesus. Agora, querido, às vezes nós gostamos de coisas que Jesus abomina. Entende o que eu estou dizendo? Tem coisas que Jesus é repulsa para Jesus, e parece que isso tem se tornado natural. Por exemplo, pornografia. Crente que assiste vídeos pornográficos. Masturbação não é só entre homens e nem só mulheres, mas isso hoje está ficando no meio do povo. Divórcios. A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, irmãos.
Eu fico imaginando, como quando a Bíblia fala que Jesus falou: eu odeio os nicolaítas. Não se encontrou, o autor não encontrou palavra para poder expressar a tamanha repulsa de Deus por tal coisa, então usou a palavra ódio. Não existe ódio em Deus, entende? Não existe. Jesus, quando ele foi naquele lugar, somente um homem foi alcançado, e era aquele que estava no pior estado. Por isso que a Bíblia diz que aquele que muito recebe, né? Aquele que muito é derramado graça sobre ele, esse muito vai entregar também, porque ele recebeu mais do que todos. Mas às vezes nós não queremos abrir mão daquilo que Deus tem para nós. E por último, Jesus chamou aquele homem com um propósito. Eu cheguei aqui hoje para poder falar uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração, e vou só dar a estrutura dela para você. Jesus chama os seus discípulos. No começo Jesus faz tudo. Depois Jesus envolve os seus discípulos no seu ministério. Por exemplo, a multiplicação dos pães. Jesus ergue o pão para o céu, dá graça, parte, coloca no cesto. Quem serve aos discípulos, o pão se multiplica na mão dos discípulos, não é na mão de Jesus. Aí Jesus começa a fazer agora junto com eles. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus envia os 12. Agora eles vão de 2 em 2 em todas as casas, povoados, por onde eles passavam. Depois, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus envia 72 discípulos, então já aumenta o número. Quando Jesus vai subir aos céus, ele diz: vão por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Então a gente vê Jesus preparando a sua igreja. E agora aqui a gente vê Jesus olhando com misericórdia para aquele povo, porque aquele povo diz: Jesus, nós não queremos você aqui. Deixa eu dizer para você, querido, tem lugar que o seu pastor não pode entrar. Tem lugar que o teu pastor não vai ser aceito. Eu não posso entrar lá na usina, eu não posso ir lá onde o Evandro trabalha, ir lá pregar o Evangelho. Jesus está dizendo: você está vendo, meu filho, eles não me querem aqui, mas você pode ir. Você vai dizer: eles não querem a minha palavra, mas eles vão receber a sua palavra. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui, queridos? Porque às vezes existem grupos de relacionamentos, de amizade, que se eu chegar lá para falar, eles não vão querer ouvir, não vão querer receber a palavra. Entende o que eu estou dizendo, queridos? Mas quando tem alguém de dentro da família que se converte, um amigo, uma pessoa querida que se converte, você tem uma palavra, e essa pessoa vai partir desse mundo sem Jesus Cristo, sem o Evangelho da salvação. Há muito tempo atrás, eu já contei isso aqui também, e a gente vai ficando até repetitivo, mas eu quero contar de novo. Eu assisti um filme chamado O Pianista, e nesse filme as pessoas entravam no trem para poder levar para aqueles centros, campo de concentração, onde eles seriam mortos nas câmeras de gás. Mas os alemães, eles diziam que era para eles entrar no trem, que na verdade eles estavam indo para uma terra que eles iam viver separado do povo alemão. Então quando eles entravam naquele trem, eles entravam no trem cheio de expectativa. Satanás, ele é especialista em enganar, porque tem muita gente vivendo no mundo lá fora, feliz da vida, achando que está tudo legal, e o que tem no final dessa caminhada é um inferno, é o fogo eterno, é morte espiritual eterna, que está lá esperando. E as pessoas iam entrando ali, assista esse filme depois, é triste, mas vale a pena, é muito histórico, muito bacana, obrigado, vale a pena você assistir, chama O Pianista. E quando ele estava indo, o pianista estava indo junto com a sua família, depois de um tempo de muita fome, muita miséria, muito sofrimento, e eles estavam entrando no trem, e todos pensando: agora está chegando o momento que nós vamos viver uma vida boa, nós vamos poder plantar, nós vamos poder criar os nossos bichinhos, nós vamos poder ter a nossa vida lá naquele campo. E eles estão entrando, de repente, tinha um soldado alemão, que era amigo desse pianista, e ele estava na fila, uma fila de um lado de soldado, outra fila do outro lado de soldado, ombro a ombro, e quando o pianista vai passando com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, aquele soldado, sabendo que ele estava indo para a morte, o que aquele soldado faz? Pega ele e tira ele daquela fila, para ele não entrar.
E ele fica correndo desesperado do lado de trás da fila, querendo entrar, e ele vê o seu pai entrando, ele vê a sua mãe entrando, ele vê os seus irmãos entrando, e ele começa a chorar desesperadamente, porque ele estava entendendo, eles estão indo para a liberdade, e eu estou ficando aqui nesse lugar de sofrimento. Mas na verdade, todos estavam indo para a morte. Philip Yancey, em um livro, o nome do livro é Aonde está Deus quando chega a dor? Em uma das partes, um dos capítulos do livro, ele tem uma parte lá que ele escreve o seguinte: ele entrevistou uma pessoa que foi levado para o campo de concentração quando tinha 15 anos de idade. Essa pessoa agora estava morando nos Estados Unidos, um judeu. Ele foi levado ainda adolescente e foi um dos que sobreviveu, porque quando terminou a guerra, o grupo que foi liberto, que estava lá, ele era uma dessas pessoas, e ele pôde contar essa história. O Philip Yancey entrevista ele, e ele compartilha algumas experiências, mas uma das, era que quando eles estavam indo no trem, cantando, imaginando, nós estamos chegando na nossa pátria, nós estamos chegando na nossa terra, agora nós vamos ter liberdade. Aí eles começaram a sentir um cheiro de churrasco, um cheiro de carne assada, e eles começaram a celebrar e pensar: os nossos irmãos mataram uma vaca lá, estão nos esperando para fazer uma festa conosco. Mas quando eles chegaram e começaram a desembarcar, eram os campos de concentração, e eles começaram a olhar pelas brechas do vagão, e eles começaram a ver que na verdade não eram churrascos, eram valas abertas com muitos corpos que estavam queimando depois de terem sido mortos pelas câmeras de gás. E aí, quando eu estava assistindo esse filme, Deus começou a falar isso ao meu coração, queridos. Deus começou a queimar isso dentro de mim. Existe uma fila de pessoas que nós amamos, que está indo para o inferno. O inferno de verdade existe. O inferno de verdade é o inferno. Existe ali mais ou menos um buraco muito grande. Todos que estão morrendo estão caindo naquele lugar, e você pode tirar essa pessoa de lá. Jesus disse: você não vai comigo. Você não vai comigo. Sabe o que você vai fazer? Você vai contar, você vai testemunhar, você vai pregar o Evangelho, você vai dizer. Deixa eu dizer para você, querido, se você não teve um encontro com Jesus ainda, hoje é uma excelente oportunidade para Jesus transformar a sua vida. Hoje é um dia extraordinário, um dia único, que Jesus pode dar para você a oportunidade de reescrever uma nova história. Você entregando a sua vida para Ele, você reconhecendo Ele como seu Senhor, reconhecendo Ele como seu Salvador, para que Ele possa curar as suas feridas, para que Ele possa curar as suas mágoas, o seu sofrimento, curar as suas dores, libertar você de alguns cativeiros hereditários que de repente você carrega. Eu preciso terminar, não quero entrar muito por aqui, mas existem pessoas que lutam e nunca saem de onde estão. E aí ficam pensando: por que para os outros dá certo e para mim não? Porque existem cativeiros, existem seres malignos que te prendem, que te amarram, que impedem você de alcançar. Pastor, o que eu preciso fazer? Para aquele endemoniado de Gadara, a solução para a vida dele era Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus mudar a sua história, deixa Jesus reescrever hoje novas páginas de uma pessoa transformada. E o segundo grupo é aqueles que já receberam Jesus. Meus irmãos, há uns 30 dias atrás Deus me deu uma palavra para pregar para os homens sábado. Eu acredito que é uma das palavras mais fortes que Deus me deu até hoje. E o tema dessa palavra é: passos que nós devemos dar para terminar como Judas. E o primeiro passo que eu quero dar um spoiler aqui é ser discípulo de Jesus. Para terminar como Judas, o primeiro passo é ser um discípulo de Jesus. Porque existem muitos discípulos hoje que só quer viver para si, só quer viver para a prata. Entende, querido? Só para o seu eu. Eu quero pedir para que você curva a sua cabeça.